Neste vídeo, nós vamos ver como criar páginas e botões para lançar artigos e serviços nos documentos. Mas antes de passar para a criação dos botões, vou explicar como o programa organiza as páginas e os botões. Aqui do lado esquerdo nós temos esta coluna onde surgem as categorias que vão chamar os artigos no centro do ecrã. Se eu carregar aqui, pastelaria, e vão surgindo aqui. Nas páginas podemos ter botões que lançam artigos, que é o caso destes botões, e outros botões que chamam outras páginas, que é o caso aqui deste botão de cerveja, que carregando aqui abre uma subpágina da página das bebidas, onde tenho aqui produtos que já posso lançar, neste caso não tenho preço, vou colocar, e posso voltar, entrar aqui nos refrigerantes. Refrigerantes é uma subpágina da página das bebidas. Para criar botões que chamam as categorias e lançam os artigos, o programa tem duas formas. Uma é gerar as páginas e os botões com base na tabela de artigos. Eu tenho aqui uma opção, funções, executo esta opção e o programa vai fazer a geração dos botões. Esta é a forma mais rápida e, em muitos casos, a que deve ser usada quando se está a começar a usar o programa. A segunda opção consiste em criar os botões um a um, quando se cria o artigo ou indicando um artigo que já existe na tabela de artigos. Por exemplo, se eu carregar aqui com a direita para lá, eu posso criar um novo artigo e ao mesmo tempo o programa cria logo o botão, ou neste caso posso criar um botão para um artigo que já exista na tabela de artigos. Vamos então ver a primeira opção de gerar páginas e botões. Mas antes vou fazer uma configuração por defeito que vai ser usada no programa na geração. Se eu for aqui à roda dentada, configuração dos aspectos dos ecrãs do programa, eu tenho aqui uma opção que é botões e páginas por defeito. Repare, nós aqui poderemos alterar uma série de configurações, o tipo de letra, o tamanho da letra, a cor do texto, por exemplo, a imagem do fundo. Todas estas configurações que nós passamos aqui vão ser depois usadas por defeito quando se executa aquela operação de gerar páginas e botões automaticamente, ou até também quando se adiciona um artigo manualmente, ou seja, por defeito o programa mete no botão estas configurações. Claro que depois, quando no artigo a artigo, lá botão a botão, podemos fazer as alterações que pretendermos. Bom, no caso da geração automática de botões, vamos ainda ver aqui umas configurações na ficha dos artigos que são necessárias para que, quando se faz gerar as páginas e os botões, os artigos apareçam nas categorias corretas. Então vamos entrar aqui nesta opção, manutenção de artigo, e vamos ver, por exemplo, aqui o exemplo do café. Reparem que o café, eu digo que é do grupo da cafetaria. Isto é que vai permitir que quando se gera as páginas e os botões, o programa vai criar aqui do lado esquerdo, nas categorias, uma categoria cafetaria e vai lá colocar dentro, neste caso, o café, também, por exemplo, o descafeinado, que também pertence ao grupo da cafetaria. Já, por exemplo, aqui as águas irão aparecer no grupo das bebidas. Pronto, onde é que posso criar novos grupos, alterar grupos?
Se eu for aqui, por exemplo, aqui tenho para selecionar os grupos, mas posso ir aqui e gerir e tenho acesso à tabela de grupos, famílias e subfamílias, por exemplo. Reparem que aqui, no caso das bebidas, ainda temos, dentro das bebidas, já temos uma família dos refrigerantes e uma família das cervejas. E claro que aqui dentro, também dentro de uma família, poderíamos ter subfamílias. Ainda em relação aqui aos grupos, se houver um grupo, qualquer motivo que eu não quero que ao gerar os botões automaticamente, que estes artigos deste grupo vão para o touch, eu tenho aqui sempre esta hipótese de retirar essa opção. Aqui, em relação aos artigos, reparem, se eu quiser que apareça uma imagem, por exemplo, vamos ir aqui ao café outra vez, e se eu quiser que apareça uma imagem no fundo do botão, vou aqui ao separador de restauração e indico a imagem. Eu vou aqui. Pronto. Sobre as imagens, há uma coisa. O programa, as imagens usadas pelo programa têm que estar sempre guardadas nesta pasta imagens. Ou dentro desta pasta imagem, ou dentro de subpastas existentes na pasta imagens. Okay? Vou procurar aqui por café. Aqui está a tal imagem que vai ser usada no fundo do botão. Há uma outra coisa. Também há a possibilidade de eu dizer que não quero que este artigo apareça no touch, por algum motivo. Eu vou aqui, então, vou aqui a outro e digo que não quero aparecer. No caso de termos vários postos em rede, podemos também dizer que o café só vai aparecer no posto 1, no posto 2 e não vai aparecer no posto 3, por exemplo. Se assim pretender, aqui teria que só tenho um posto, mas se eu tivesse vários postos, podia dizer em que postos é que eu queria que o café aparecesse. Não indicando nada, irá aparecer em todos os postos. Já agora, para terminar aqui sobre a ficha dos artigos, vamos ver aqui a 7up, pertence ao grupo das bebidas e depois à família dos refrigerantes. Isto é o que vai permitir que dentro das bebidas, na página das bebidas, esta 7up não apareça logo, vai aparecer um botão a dar acesso à página dos refrigerantes e quando a gente carregar nesse botão, aí sim vamos ter 7up. Vamos então agora gerar as páginas e os botões. Vou então aqui a funções, gerar páginas e botões e digo gerar páginas. Aqui, atenção que ao gerar, se houvesse aqui uma configuração, essa configuração iria, os botões iriam ser substituídos caso eu mantivesse esta opção, manter as configurações, ou seja, retirar esta configuração, manter as configurações atuais. Vou deixar ficar, vou gerar páginas e botões e o programa já fez a geração dos botões. E reparem a tal situação, no caso da cerveja ou da 7up, que estávamos a ver, está na subpágina, ou seja, nós lá na ficha do artigo da 7up tínhamos dito que ele era do grupo das bebidas e da família dos refrigerantes e o programa nessa situação criou o grupo das bebidas, criou um botão para chamar a página dos refrigerantes e aqui temos os artigos. Agora, podemos fazer algumas alterações depois da geração. Por exemplo, uma das coisas que eu posso fazer é ordenar. Eu quero que estes botões, a água e os refrigerantes, apareçam primeiro do que estes botões que chamam as cervejas e os refrigerantes. Se eu carregar aqui, estão a direito ao rato, neste caso. Atenção, quando é num ecrã touch, se a gente carregar durante um bocado, também surge
carregar durante um bocado no ecrã vai surgir este menu e eu aqui escolho a opção, neste caso, ordenar botões. Eu quero que a água seja o primeiro e quero que a água das pedras fique em segundo lugar. Confirmo e aqui está já esta. É também possível ordenar aqui estes botões do lado esquerdo nas categorias. Vamos supor, por exemplo, que eu quero que a cafetaria seja o primeiro, a pastelaria o segundo e em terceiro lugar as bebidas. Novamente, no lado direito do rato, ordenar botões, cafetaria vou movê-lo para primeiro e a pastelaria vou mover para o anterior e agora tenho aqui as coisas na posição que eu pretendo. Outra coisa que também é possível é alterar aqui as propriedades desta página, ou seja, desta área. Se eu carregar aqui com o direito do rato, por aqui este botão páginas, entrando em propriedades, eu posso alterar. E uma das coisas que eu posso fazer neste momento, por exemplo, esta página iria mostrar 40 botões. Mas se eu quiser, posso ter botões maiores e, neste caso, somente 20 botões. A partir de agora, aqui tenho uma página com 40 botões e aqui, neste caso, das bebidas, aqui tenho uma página com só 20 botões, portanto são maiores. Outra coisa que eu também vou nas páginas, eu posso alterar, por exemplo, a cor do fundo, se eu quiser, posso, por exemplo, pôr aqui um azul assim, por exemplo. Se eu quiser, neste caso, ele não tem cor, eu vou sem cor e fica a cor do fundo do próprio ecrã. Uma configuração que alguns utilizadores fazem é atribuir a mesma cor ao botão da categoria e aos artigos dessa categoria. Por exemplo, se eu for aqui, por exemplo, à pastelaria, eu vou aqui, carrego, não sei o que é que eu fiz, carreguei o botão do lado direito do rato aqui no botão pastelaria, vou alterar o botão e vamos pôr, por exemplo, que eu quero atribuir-lhe uma cor diferente. Isto aqui em relação à cor é simples. O programa neste momento tem uma imagem. Aquele azul que se está a ver ali é na verdade uma imagem. Se a gente retirar a imagem, com alguma mudança, agora o que está visível é a cor. E se eu agora alterar, por exemplo, a cor, vamos pôr, por exemplo, quero este castanho, não havendo imagem indicada, o que o programa mostra é cor. Se eu indicar uma imagem, ok, isto é uma imagem, reparem que o que fica é, no fundo do botão, a imagem. Retirando a imagem, o que fica é a cor. Agora, eu quero atribuir esta cor a todos os botões desta página. Eu podia configurar, é uma das formas de eu alterar logo a configuração de todas as categorias e de todos os botões que estão aqui a ser chamados pelas categorias, era escolher esta opção. Mas eu não quero. Eu quero neste momento só que alterar a cor do botão da pastelaria, da categoria, e todos os artigos dentro, todos os botões que chamam os artigos dentro da categoria da pastelaria. Faço aqui confirmar. Repare, alterei tudo, mas aqui eu continuo com as cores. É claro que vai ser sempre necessário adicionar novos produtos com o decorrer do funcionamento do estabelecimento. Vai ser sempre preciso adicionar novos produtos, remover produtos do touch que já não estão a ser usados e podemos continuar a fazer isso através da geração automática ou então fazendo lançamentos, criar diretamente aqui os botões. Essa opção de criar aqui diretamente, daqui a um bocadinho vamos vê-la, mas neste caso eu vou criar um novo produto aqui
Manutenção de artigos, novo. Vou criar, por exemplo, o chá. Vou dizer que pertence ao grupo da cafetaria. Ele, por defeito, também já põe aqui que quer enviar para o Touch. Ponho aqui um preço, sei lá, ponto 1 euro, por exemplo, não sei. E está criado aqui o artigo. Poderia indicar-lhe aqui uma imagem, não sei se tem aqui alguma imagem para isso. Tenho aqui esta imagem, vou usar esta imagem. Repare, eu criei o produto. Repararem, na cafetaria, o artigo, o botão para chamar o chá, ainda cá não está. Mas eu agora o que é que eu vou fazer? Vou fazer funções, gerar páginas e botões. E aqui o que é que eu vou fazer? Vou dizer que quero manter as configurações atuais dos botões. Isto para quê? Porque para quando, por exemplo, o programa gerar a pastelaria, não voltar a pôr as cores que estão definidas por defeito no botão, que é um fundo azul, e manter estas cores que eu já coloquei aqui, bem como, por exemplo, a ordenação, o tipo de letras, se fosse o caso, as imagens, se eu tivesse alterado. Ok, então vamos gerar páginas e botões. E repara, já foi aqui adicionado o chá na cafetaria, mas a pastelaria mantém novamente as mesmas coisas, bem como a ordenação que eu fiz aqui no caso das bebidas. Bom, agora vamos ver como criar os botões e as páginas para categorias e botões para lançar artigos sem ser por geração automática. Como eu referi inicialmente, esta opção pode ser a mais prática depois de inicialmente termos feito a geração com base na tabela de artigos. E agora, pontualmente, necessitarmos de adicionar alguns botões. Vamos então começar por criar um botão na coluna das categorias e uma página a ser chamada por este botão, onde vão estar os botões com os artigos a lançar. Pronto. Então eu vou fazer assim, vou aqui, neste sítio, com a direita do rato, e neste caso dizer que é uma nova página e botão. Eu vou, por exemplo, voltar à página, por exemplo, cafetaria. É o que eu quero ali para aquela categoria. Bom, não podia fazer aqui as alterações, eu não vou fazer, vou deixar ficar assim. E temos aqui, então, uma categoria. E dentro aqui deste espaço agora, eu carregar para um lado direito do rato, eu quero novo botão. Eu neste caso vou usar novo botão. Para quê? Para ir buscar um artigo que já existe. Eu não quero criar um artigo, só quero criar um botão para chamar um artigo que já existe na minha base de dados. Vou aqui e, por exemplo, café. Bem, o programa já trouxe a imagem. A cor do botão é aquela cor que nós tínhamos definido nas configurações por defeito. Vou aqui novamente, então lá direito do rato, novo botão e, por exemplo, vou buscar agora aqui o descafeinado. Agora, quero criar uma nova categoria, aqui deste lado, novo botão e página, e vou criar aqui o botão para as bebidas. Entro aqui nas bebidas e agora estou lá direito do rato, novo botão e vou buscar a água. Confirmo. Novo botão também e vou buscar a água das pedras. Agora, eu quero criar aqui um botão que não é para lançar um artigo, mas para me chamar, por exemplo, os refrigerantes. Então, neste caso, faço novo botão e aqui, em vez de, ao contrário dos outros, repararem aqui, alterar o botão, o que estes artigos executam é lançar um artigo.
Neste caso, no botão, o que o artigo vai executar é chamar uma página. E, para, eu ainda não tenho a página para os refrigerantes, vou então criar uma nova página. Confirmo. E repare, o programa criou um botão para abrir a página dos refrigerantes, até ele coloca aquelas setinhas ali no canto superior do botão. Agora carrego aqui, estou na página dos refrigerantes, não é direito rato, novo botão, e agora sim eu já quero lançar um artigo e vou procurar, por exemplo, a Coca-Cola. Ok, pronto. Vamos pôr, por exemplo, aqui na cafetaria, eu quero criar aqui um botão, mas de um artigo que ainda não existe. Um artigo novo não existe na minha tabela de artigos. Eu quero criar o artigo e o botão ao mesmo tempo. Então escolho a opção Novo Botão e Artigo. E, por exemplo, vou escolher aqui meia de leite. Para o botão. Digo aqui, agora estou a criar o artigo. Pronto, pode ser que é na cafetaria. Um preço, sei lá, 2 euros, não sei quanto é que custa. Aqui no Touch ele já está configurado para ir para lá. E agora reparem, poderia pôr aqui uma imagem. Se eu tenho aqui alguma coisa, por exemplo, meia de leite, e vou já definir o artigo todo, o preço, a que grupo é que ele pertence. E repare, o programa criou o artigo e o botão ao mesmo tempo. Claro que eu depois posso ir aqui alterar o botão e fazer alterar a cor do texto, a cor do fundo, etc. Aquelas configurações que estão aqui todas, que estão disponíveis para este botão. Ainda aqui, em relação aqui à categoria das bebidas, até agora criei aqui um botão refrigerantes. E se eu quisesse ter aqui um botão que me fizesse voltar para a página anterior, se eu achasse que era necessário, eu posso criar este botão. Ou aqui, novo botão. E agora repare, aqui nem é para lançar um artigo, nem é para abrir uma página, é para executar uma função. E então a função que é voltar para a página anterior. Eu vou aqui à lista de funções e tenho aqui a opção voltar para a página anterior. Vou aqui à descrição, que é uma descrição muito grande, vou apagar tudo e posso pôr anterior ou retornar, como eu quero, que eu quiser colocar aqui. E agora reparem. Ok, o que é que acontece? Eu tenho que indicar qual é a página que o programa, ao carregar no botão anterior, qual é a página que vai ser chamada. E reparem que o número da página que eu quero chamar é a página 2, está ali em cima, aquele númerozinho, é o número da página. As bebidas, eu estou aqui nos refrigerantes, quero voltar para a anterior, e a anterior é precisamente o número 2. Eu falta-me aqui colocar, e agora sim, quando confirmar, tá. Para se eu colocar aqui, ele voltou para a página anterior. Agora, se eu aqui quero ordenar isto, quero que este anterior seja o primeiro botão, então, botão à direita do rato, ordenar botões, seleciono, neste caso mover para o primeiro, e já cá está o refrigerantes anterior. Uma coisa que também é possível aqui no programa é gerar um botão aqui para uma categoria e criar os artigos
dessa categoria com base tudo num grupo. Ou seja, por exemplo, nós temos aqui, se eu carregar aqui, eu posso gerar botões para um grupo. Por exemplo, eu quero gerar os botões para a pastelaria. Reparem que ainda não temos aqui o grupo da pastelaria e eu quero gerar os botões para todos os artigos que pertencem ao grupo da pastelaria. Seleciono o que é que eu quero gerar, confirmo. Aqui ele pergunta se eu quero gerar para artigos com códigos de barras. Aqui neste caso não interessa, mas eu poderia não querer. Artigos que têm código de barras seriam para ler com o leitor e eu não queria que viessem para aqui para o touch. Mas eu neste caso vou dizer que sim, também não tenho artigos com código de barras. E repara, ele já gerou para a pastelaria logo os botões para todos os artigos que estão na tabela de artigos que pertenciam ao grupo da pastelaria. Uma outra coisa que é possível fazer, isto raramente os utilizadores raramente usam esta funcionalidade, mas é possível, é criar página em que os botões não aparecem em grupos de 20 ou 40 de forma seguida, mas posso indicar os botões que eu pretender e posicioná-los da forma que eu quiser, um posicionamento livre aqui na página. Eu vou aqui, então, aqui, vou criar uma nova página, vou criar uma página para gelados, por exemplo, gelados. E aqui, neste caso, eu vou dizer que é botões livres. Não é uma página de 20, não é uma página de 40, mas sim botões livres. E repara, tenho aqui. Agora, se eu agora clicar aqui com o botão à direita do rato, surge-me esta configuração. E agora eu posso fazer aqui inserir, ou seja, até para inserir botões aqui nesta página. E, por exemplo, eu vou criar um artigo novo, que eu acho que não tenho aqui gelados. Deixa-me ver aqui. Não tenho aqui gelado nenhum. Eu vou criar aqui um novo artigo. E, por exemplo, vamos criar aqui, por exemplo, corneto morango. Pronto, eu aqui poderia até criar um grupo novo. Gelados. Ok. Corneto pertence a um gelado. Nem vou pelo preço, não sei. E a única coisa que eu vou fazer aqui, vou ir aqui buscar uma imagem. Sei lá, que tenho aqui. Não, parece que está aqui numa coisa de gelados. Tem aqui uma pasta dentro da pasta das imagens. Gelados. Eu vou escolher aqui um corneto de morango. Ok? Vou confirmar e repara, já passou para aqui. Eu depois agora posso arrastar. Nós ainda vamos fazer mais algumas configurações, mas eu posso arrastar e colocar aonde eu quiser. Agora vou inserir outro e vou, por exemplo, pertence a dois gelados. Eu vou ir aqui a este corneto de limão. E vou só inserir mais um artigo. Vai ser, por exemplo, um Soler. Vou aqui, imagem. Acho que tem aqui um Soler em baixo. Está aqui. E repare, posso posicionar onde eu quiser, vou desmarcando, marco e posiciono onde eu quero. E agora posso, por exemplo,
Vamos começar a fazer aqui umas configurações. Vou, por exemplo, tirar a imagem do fundo. E também vou tirar a cor do fundo. Transparente. Parem. Agora. Ainda posso ir aqui e mudar o tamanho. Por exemplo, 200 por 200. Posso fazer a mesma coisa aqui. E vou tirar também alinhar por ali e agora só vou fazer mais esta alteração. Aqui eu quero 300, até, por exemplo, ficar maior. E vou tirar o fundo e também só para ficar a imagem. Confirmo. E agora, pastelaria, gelados, como eu não coloquei o preço, tenho que indicar o preço quando lanço o artigo. Bom, como puderam ver, o programa permite fazer diversas configurações para adaptar o touch às necessidades e gostos do utilizador. Eu agora vou só, para terminar, mostrar, por exemplo, algumas configurações que, de exemplo, podem ser possíveis de fazer. É tudo. Obrigado.